Fala galera, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre essa frase que é muito utilizada por muita gente, que está no título aqui do vídeo de hoje, né? Político é tudo igual, né? Essa é uma resposta que muitas vezes as pessoas dão quando você começa a questionar, né, certas colocações de um, de outro e tal. Político é tudo igual, dá tudo no mesmo, né? Chega lá, eles roubam mesmo, né? Enfim, tem umas frases aqui que eu anotei que são ditas, né? Eles só pensam no próprio interesse, é tudo corrupto, é todo mundo a mesma coisa, tudo mais, né? Mas será que é isso mesmo? Será que esse tipo de posicionamento procede, né? Será que ele diz realmente o que é a realidade? Nós vamos ver no vídeo de hoje, tá? Mas antes eu queria fazer duas ponderações rápidas aqui com vocês. A primeira é uma correção, tá? No vídeo passado a gente que falou sobre a questão da ABL, né, do Gilberto Gil e da Fernanda Montenegro, eu citei o Marco Maciel, né, como um dos representantes da ABL, que não são da literatura, né, estrito senso, mas o Marco Maciel faleceu, né, ano passado, então foi um equívoco ali que eu estou corrigindo aqui agora, tá? E a segunda questão é uma dica do canal aqui para vocês, tá? Que é a exposição coletiva de fotografia da minha querida Maria Isabel Oliveira, tá? Que é uma grande fotógrafa artística, né? Que tem um trabalho sensacional na internet, tá? O site dela é mariaisabeloliveira.com, tá? Vou colocar aqui na descrição do vídeo também para vocês, tá? Então quem quiser acessar lá para conhecer o trabalho dela, vale muito a pena, uma coisa assim é um trabalho de extrema qualidade, tá? E a Maria Isabel vai participar de uma exposição chamada Corpos Revolucionários, que vai durar do dia 30 de abril até o dia 22 de maio, tá? De terça a domingo, das 11 da manhã às 8 da noite, com entrada franca, tá? Chama-se Objetos do Olhar e vai se realizar na Rua Augusta, na verdade Corpos Revolucionários, né? O local é Objetos do Olhar, na Rua Augusta 837, tá? Em São Paulo. Então se você estiver em São Paulo aí, vale a dica, o trabalho dela é excelente, vocês vão gostar com certeza, tá bom? Um abraço aí para Maria Isabel, boa sorte aí na exposição e a gente vai divulgando aqui as coisas bacanas que acontecem, tá? Então vamos para o tema de hoje do canal, né? E aí, o que vocês acham? Todo político é igual mesmo? Político é tudo a mesma coisa? Vamos tentar aqui refletir essa questão aí, porque ela não é tão simples assim, né? Então, a questão é a seguinte, essa perspectiva, que é uma perspectiva muito comum aí de você escutar, né? Nos debates, nas conversas entre as pessoas no dia a dia, ela não é uma constante só no senso comum, não, tá? Algumas figuras, inclusive ilustres, reproduzem esse tipo de ideia, né? Que a gente ainda está chamando de ideia aqui no início do vídeo, né? Vamos ver se essa noção de que é uma ideia só se sustenta até o final. Por exemplo, o Milor Fernandes, né? Nosso grande aí pensador, cartunista e tal, no livro dele aqui, A Bíblia do Caos, que eu já mostrei aqui em outra ocasião, né? A gente tem aqui, né, são vários aforismos do Milor, e num deles ele afirma o seguinte aqui, ó: em política nada se perde e nada se transforma, tudo se corrompe, né? Essa é uma das frases do Milor, mas tem outras aqui, ó: as boas intenções políticas diminuem na razão direta da aproximação do dia da posse, né? Também generalizando aqui os políticos, né? E tem mais uma aqui que eu acho que vale a pena citar, né? Esses políticos todos andam tão ocupados com salvar o país que nem tem tempo de ser honestos. Todos, né? E mais cedo ou mais tarde, todo político corresponde aos que não confiam nele, né? Quer dizer, generalizando, né? Colocando todo político é igual, né? É isso que ele está falando aqui em outras palavras, né? E não é só nele, né? A gente tem também outras figuras, por exemplo, o próprio Renato Russo, né? Na conhecida música dele, Que País é Esse? Ele afirma lá, né? Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Quer dizer, ninguém respeita a Constituição. Ele também está generalizando,
né? E, enfim, no contexto de que ele está falando também dos políticos e tudo mais, quer dizer, essa coisa de generalizar os políticos, colocar todos no mesmo balaio, né? Todo mundo na mesma coisa, tanto faz, né? Enfim, não é uma coisa tão rara assim, né? E a gente vai tentar ponderar aqui o porquê que isso acaba sendo um certo exagero, tá? Então, assim, o Nelson Rodrigues, ele afirma, tem uma frase muito interessante que ele diz: toda unanimidade é burra, né? Toda unanimidade é burra, e a gente pode deslocar ali, colocar um termo no lugar do outro e dizer que toda generalidade, toda generalização é burra, da mesma forma, né? Por quê? Porque não considera as diferenças que existem efetivamente, inegavelmente, né? E aí entra uma questão, quer dizer, existem causas, né? Eu vou citar para vocês aqui o que eu acho que são as 3 causas principais desse mito, né? Agora já estamos partindo aqui para trabalhar com essa ideia como um mito, porque isso é um mito, né? É tão mito quanto o Bolsonaro, ou seja, uma farsa, né? E, enfim, e as causas desse mito são, do meu ponto de vista, tá? No mundo atual especialmente, né, o excesso de mediatização dos crimes, né, ou seja, a mídia de massa trabalha com essa coisa de ficar o tempo todo novelizando a parte ruim da política, e aí a gente acaba, né, o cidadão comum acaba não entrando em contato com várias coisas interessantes que acontecem ali dentro, aprovação de projetos, debates, questões, né, enfim, a própria discussão dos projetos, e acaba não percebendo essas diferenças, né? Isso é uma questão muito importante, tá? E some-se a isso o fato de que a mídia de massa tem lado, né? Eles também têm lado, eles têm uma escolha ideológica, eles partem já de um interesse específico quando eles estão ali construindo a narrativa deles sobre o debate político, né? Então, enfim, né, quando você olha um comentarista do noticiário de economia defendendo o teto de gastos, por exemplo, ele está ali se posicionando, ele está dizendo nas entrelinhas o seguinte: olha só, o meu patrão aqui, o dono do canal, ele defende essa ideia e para ele essa é a ideologia correta a ser seguida, né? Então, assim, eles têm lado também. Então, essa novelização que é feita é parte do interesse que eles têm, né, de, em certa medida, vilanizar a política, enfim, né, e aí defender privatizações, etc. e tal, né? Então, a pessoa tem que ter um olhar muito crítico para poder entrar em contato com isso. O segundo motivo é a ignorância, né? Evidentemente que a pessoa que acha que todo político é igual, ela ignora uma série de diferenças que existem ali no meio desse processo, e que são muito evidentes, são muito fáceis de perceber. A gente vai ver aqui que a gente vai dar uns exemplos bem simples aqui, né? Então, a segunda causa é a ignorância. E a terceira causa, né, é o cinismo, né? É o cinismo, quer dizer, é uma certa preguiça, né? Porque, inclusive, eu acho engraçado, assim, às vezes eu vejo algumas pessoas escrevendo algumas coisas, né, até falando mesmo, e aí você vê que eu percebo que tem algumas pessoas hoje em dia, a maioria das pessoas que antigamente diziam, e que eu conheço, né, que diziam que todo político é igual, hoje dizem que não, porque o Lula é um ladrão, o Bolsonaro é um mito e tal. Ué, então descobriu que nem todo político é igual, né? Então, isso é um certo cinismo, existe um certo cinismo ali, que é o de ficar, quer dizer, de esconder o fato de que não sabe, né? Não conhece, não entende muito bem, é a ignorância disfarçada, né? Nesse caso específico, o cinismo é a ignorância disfarçada, quer dizer, o cara não sabe o que é a política, não entende muito bem as diferenças de projeto, né? Eu já dei um exemplo aqui em outro vídeo, na época do impeachment da Dilma, pessoas dizendo, não, porque como é que você pode defender a Dilma? A educação brasileira está toda, os colégios públicos todos quebrados. Aí tinha que dizer, meu querido, escola pública de base no Brasil, 90% é estadual e municipal. Então você não pode criticar o governo federal por isso. Tenta outra e critica por outra via. Quer dizer, então a pessoa que faz esse tipo de crítica não entende muito bem, não conhece muito bem como é que funciona ali a sistemática mais ampla da política, né? E está se posicionando de uma maneira exagerada, excessiva, ali, apressada, né? Enfim, e aí acaba falando bobagem, né?
Então, assim, para contrapor essas três causas, né, esse mito de que todo político é a mesma coisa, tudo político é a mesma coisa, né? Tudo político é igual, é tudo a mesma coisa, entendeu? A gente tem aqui eu peguei um roteirinho rápido aqui para poder passar para vocês, que eu acho bacana, alguns livros aqui, algumas ideias que são interessantes para poder pensar isso, né? Porque essa questão está calcada, né? Esse mito de que todo político é a mesma coisa, todo político é igual, ele está calcado justamente no mito da igualdade, né? A ideia de que existe uma igualdade possível ali entre os seres humanos, né? Ao contrário do que a gente percebe quando observa de maneira mais ampla, de maneira mais aprofundada, que é a existência inalienável da diferença, né? E qualquer acordo coletivo que seja feito, né, pela humanidade, pelas sociedades, enfim, tudo mais, tem que partir desse pressuposto, né, de que as pessoas são diferentes, né, para poder chegar em algum acordo que minimize esses conflitos e as diferenças, né? Então, assim, dizer que todo político é igual é ignorar, por exemplo, que a política nasce como diferença radical para os reinados na Grécia Antiga, né? Um livro muito interessante para conhecer isso é esse livrinho aqui, chamado As Origens do Pensamento Grego, que eu já citei nos primeiros vídeos do canal, né, do Jean-Pierre Vernant. Tá? Muito interessante, que conta como começou a filosofia e a política na Grécia Antiga. Tá? É uma referência bacana para contrapor esse mito da igualdade aí dos políticos e da igualdade de maneira geral, né? Uma segunda referência bacana que eu acho é esse livro aqui do Leandro Conder, A Questão da Ideologia, tá? Por quê? Porque essa questão da ideologia, né, é uma questão que, de certa forma, comparece, especialmente no discurso da extrema-direita brasileira nos últimos anos, né, com uma espécie de foco legitimador dessa ideia de que todo político é igual e tal, menos o Bolsonaro, né? O Bolsonaro ganhou a eleição com um discurso de que não, eu vou acabar com viés ideológico, né? Assim, se você tem um mínimo de conhecimento de filosofia, de política mesmo, você escuta isso e ri, né? Ou chora, vai saber, né? Porque dizer que vai acabar com viés ideológico só se ele se matar, só se ele destruir o planeta, né? Não tem condição, né? Então, quer dizer, e aí o Leandro Conder faz uma reflexão interessante nesse livro sobre várias abordagens do conceito de ideologia, né? E no capítulo aqui, né, 23, chama-se Ideologia e Política, ele já começa afirmando, né, ó, o campo onde a ideologia manifesta mais explicitamente seu poder de enviesamento é com certeza o campo da atividade política, né? E aí ele pondera aqui nesse capítulo uma série de questões ligadas, por exemplo, à questão quer dizer, né, ele fala da ideologia tanto como produtora de fanatismo, quando a pessoa se vincula de maneira muito exagerada, muito monolítica, né, a ideologia ela acaba virando uma fanática, né? E ao mesmo tempo a inevitabilidade da ideologia. Quer dizer, o fato de que não tem condição de não ter ideologia, porque você tem que escolher algum posicionamento, né? E a política é o campo de escolher posicionamentos. A gente vai voltar a isso no final aqui do vídeo, mas, né, é nítido isso, né? E esse posicionamento é esse posicionamento que desenha as diferenças entre os partidos, entre os projetos, entre os políticos, como indivíduos também, como cidadãos que estão ali na função pública e etc e tal, né? Quer dizer, isso é importantíssimo de dar conta disso, senão você fica achando que tudo é a mesma coisa, não? Enfim, né? E essa própria ideia de centrão, né, que eu já refleti aqui num vídeo anterior com vocês, já ponderei aqui alguns problemas com essa ideia de centrão, ela é uma espécie de corruptela dessa ideia tosca de que todo político é igual. Por quê? Porque aí tem o grupo, vamos acreditar que tem o grupo do centrão, né? O que é o centrão? O centrão é aquele grupo que não está nem ali nem aqui, está em qualquer lugar. Qualquer um que esteja. Só que eles estão em qualquer lugar, mas a partir de uma escolha ideológica. Se você for lá no projeto dos partidos do tal centrão, você vai ver que todos eles, são de direita. Todos. Então, assim, não existe centrão. Centrão é uma espécie de palavrinha morta, né? Mas que é uma palavra que não serve para nada do ponto de vista mais amplo, né?
mas que é utilizada para escamotear, né, uma opção ideológica que é feita por essas pessoas. Por que eles estão em qualquer lugar? Não é porque existe esse lugar de estar em qualquer lugar, né? É porque a esquerda ganha e aí é obrigada a negociar com essa gente. Por quê? Porque de 500 deputados, 300 e tantos são de direita. E aí a maioria acaba ficando sempre com a direita. Quando a esquerda ganha, tem que negociar com, né, com pastor fanático, né, com, enfim, com esses, né, essas rapinas aí do agronegócio, enfim, né, e com os empregados das megacorporações que estão ali dentro fazendo os tais lobbies, né? Enfim, então Centrão não existe, inclusive é uma corruptela dessa visão tosca de que todo político é igual e tudo mais, tá? Vamos ver o tempo aqui. Então, e aí assim, eu cito mais umas 3 referências rápidas aqui para vocês, para a gente poder fechar essa questão filosófica do assunto, né, e partir para alguns exemplos, tá? Eu acho bacana falar para poder discutir, ponderar e refletir criticamente essa questão da igualdade, esses 2 trabalhinhos aqui, esse trabalho do Luiz Costa Lima, chamado Mimesis e Modernidade, que ele vai falar sobre o conceito de mimesis, que é a ideia de imitação, né? E alguns deslocamentos importantes aqui nisso, que acabam ajudando a gente a não acreditar muito nessa ideia de igualdade, não, tá? E o capítulo que começa na página 25 aqui, chamado A Expulsão do Poeta da República da Razão, o Problema da Mímese, nesse livro aqui do Elton Luiz Leite de Souza, tá? O Manuel de Barros, tá? A Poética do Deslimite, que eu não terminei de ler ainda, estou lendo ele ainda, mas já passei por esse capítulo, é muito interessante quando ele fala da questão da mímese também, que é o mesmo tema abordado pelo Luiz Costa Lima, tá? Tem outra questão muito interessante também que pode ajudar a pensar nessa questão da igualdade, né, e nos problemas dela, que é o paradoxo dos gêmeos, que é uma questão da física, tá? Então tem esse livro aqui, né, O Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking, né, o grande cientista aí que nos deixou há alguns anos, né? E ele fala do paradoxo dos gêmeos aqui na página 11, tá? Então, rapidamente para a gente ler aqui, ele diz: na teoria da relatividade, cada observador tem sua própria medida do tempo. Isso pode levar ao denominado paradoxo dos gêmeos. Um dos gêmeos, A, parte em uma busca espacial, em uma viagem espacial durante a qual ele viaja próximo à velocidade da luz, enquanto seu irmão B permanece na Terra. Por causa do movimento dele, o tempo flui mais devagar na espaçonave, conforme visto pelo irmão na Terra. Assim, ao retornar do espaço, o viajante A2 descobrirá que seu irmão B2 envelheceu mais do que ele. Embora isso pareça contrariar o senso comum, várias experiências indicaram que nesse cenário o gêmeo viajante realmente voltaria mais jovem, né? Quer dizer, é interessante ponderar essa questão dos gêmeos, por quê? Porque essa ideia de igualdade, quando a gente analisa o paradoxo dos gêmeos, a gente percebe que nem nos gêmeos existe essa igualdade. Não é só nessa situação hipotética criada aqui pela física. Quando a gente observa os gêmeos, né, na vida comum, né, você percebe que daqui a pouco um pinta o cabelo de um jeito, outro pinta de outro, um torce para o Flamengo, outro torce para o Vasco, né, enfim, nasce uma espinha em um e no outro não nasce. Não tem como, não existe igualdade absoluta, simplesmente não existe, né? E essa análise dos gêmeos é interessante porque ela põe em jogo esse dilema, né, na medida em que os gêmeos, especialmente os gêmeos univitelinos, né, eles são muito parecidos, né? E aí quando você começa a observar as diferenças entre eles, né, que de certa forma é essa questão do paradoxo dos gêmeos da física mais ampliada para a sociologia do cotidiano, né, para a filosofia da vida, né, o choque e o impacto com isso ajuda a pensar melhor ainda, essa questão da igualdade, tá? E tem uma terceira e última questão aqui que eu acho muito interessante também, tá? Que é parte desse livraço aqui do Frederick Jameson, tá? Filósofo americano, que chama-se Pós-Modernismo, a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio. Um livraço, assim, grande livro, mas um grande livro. E num determinado ponto aqui do livro ele fala sobre a questão da homologia,
que aí você já traduz, né, homo logos, né, a razão da igualdade, né? E aí, dentre outras coisas, ele aponta, assim, o livro tem trocentas reflexões interessantes, mas uma delas aqui, ele fala justamente sobre o fato de que essa noção de homologia, ela se revela uma ideia tão vulgar e tosca como jamais o foram as noções de base e superestrutura, né, do Marx, né, que ele está falando. Que essa noção de homologia acaba servindo como uma desculpa para as mais vagas formulações gerais e para as mais obscuras afirmações de identidade entre entidades de magnitude e propriedades totalmente distintas, né? Quer dizer, então é isso, né? É você achar que por exemplo, né? Um exemplo de homologia, por exemplo, né? Que me surge agora são os bolsominions dizendo que a Globo é de esquerda, por exemplo. Entendeu? É uma conexão entre dois elementos completamente díspares, né? Mas que são conectados a partir de uma observação completamente alienada da realidade, né? Mas que cria uma homologia ali que o sujeito fica repetindo. Não, a Globo é de esquerda. Entendeu? Quando me dizem isso, eu digo, olha só, faz só um período de jornalismo, só um. Vai para a faculdade de comunicação, faz um período de jornalismo. Não precisa fazer a faculdade inteira, não. Faz um períodozinho de 6 meses, termina. E aí depois sai. Você vai ver que, né? Entendeu? Isso é um absurdo completo, né? Mas enfim, então, todas essas questões aqui ajudam a pensar isso, né? E aí eu finalizo essa ponderação aqui filosófica e tal com uma frase do Zizek, né? Que também, esse aqui é outro livraço, tá? A Visão em Paralaxe, um livraço do Zizek, que é Zizek, na verdade, né? Se escreve com Z, mas na pronúncia é Slavoj Žižek, como se fosse um J, né? Porque ele é esloveno, tá? E é um grande livro. E tem uma frasezinha curta dele aqui no início, né? Isso aqui é um livro que dá para fazer vídeos, né? Vídeos e vídeos sobre esse livro. Mas eu vou citar apenas uma frase dele aqui, tá? Que está na página 14, que ele diz o seguinte aqui. Em termos mais radicais, a política revolucionária e a arte revolucionária movem-se em temporalidades diferentes, tá? Quando ele diz isso, na verdade ele diz, né, que a política revolucionária e a arte revolucionária movem-se em direções diferentes. Eu diria que a política e a arte movem-se em direções diferentes. Por quê? Em temporalidades diferentes, né? Por quê? Porque a política e a arte são revolucionárias por si só, né? E elas nascem já como revolução, né? E continuam caminhando sempre como revolução, né? Então, assim, não tem saída, né? Agora, elas funcionam de maneira diferente. Por quê? Porque é na política que se configura a necessidade de estabelecer uma escolha. A arte não faz isso, né? A arte é o conceito de obra aberta, né, do Humberto Eco. As obras são sempre abertas, estão sempre se alimentando de tudo, né? E a política não, ela é o espaço onde você faz escolhas. Então vamos ver como é assim que funciona? Tem aqui alguns exemplos que eu separei para vocês, tá? Para a gente finalizar o vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Aonde que você enxerga a diferença na política? Por exemplo, nos projetos, né? Então você compara o projeto do Bolsonaro para o petróleo, ele escolheu o PPI, que é o preço de paridade internacional. Se você for ver o projeto do Ciro Gomes, você vai ver que ele não vai escolher o PPI, ele vai escolher o subsídio, né? Vai escolher outras políticas de petróleo que são diferentes dessa paridade, né? Então, existe uma diferença de projeto, né? Nas pautas, né, você vai ver a pauta de um partido é diferente da pauta de outro, né? Um se interessa por defender ali a família tradicional, o outro busca defender o casamento gay, o outro defende a legalização da maconha, o outro já defende a criminalização da maconha. Quer dizer, nem todo político, os políticos não são iguais, né? Essa é a grande realidade. Outro ponto aqui, os votos nesses projetos, né? Também é importante isso. Vamos ver aqui. Os votos nesses projetos, né? Você vai ver lá a votação, uma emenda que foi sugerida por um deputado, tal, a emenda aprovando uma lei para poder colocar um imposto lá sobre o petróleo. 80 deputados, 40 votaram contra, ou 50 votaram contra, 30 votaram a favor. Há uma diferença de projeto, né? E
a defesa das ideias e as linhas de pensamento também, né? Então você vê que o Bolsonaro, né, que foi eleito dizendo que ia acabar com o viés ideológico, ele diz, ele diz, eu sou conservador. Quem é conservador é o contrário do liberal, né? Então ele tem viés ideológico, né? Ele é neoliberal, que é até estranho ele ser conservador e neoliberal, mas a gente vai fazer vídeo sobre isso também, porque é uma dessas bizarrices aí do Bolsonaro, né? Então, se ele é neoliberal, ele não pode ser de esquerda, ou seja, ele tem viés ideológico, né? Ele é cristão, portanto, ele não é ateu, então ele também tem viés ideológico, né? E ele é contra as minorias, ele já disse isso, né? Vou governar para as maiorias e as minorias que se adaptam. Então, se ele é contra as minorias, ele é a favor da maioria, ele tem viés ideológico, né? Então, assim, essa é a questão. Então, todo político é igual? É claro que não. É evidente que não. Isso é um mito, assim, absurdo, que não faz o menor sentido, mas que rege a cabeça de muita gente e atrapalha, porque cria uma espécie de lógica aí de homologia, para usar a expressão do Jameson, né? Como se fosse todo mundo, tanto faz, qualquer um, entendeu? Vota em qualquer um aí, tá tudo certo e vai chegar lá e vai fazer cagada mesmo, entendeu? E aí a pessoa se exime-se, né? Deixa para lá a responsabilidade de pesquisar e de conhecer essas diferenças. E isso é muito importante porque a gente está no ano de eleição, né? E a gente tem que fazer alguma coisa para mudar esse quadro aí, porque do jeito que está não dá para continuar. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E a gente se fala no próximo vídeo, segunda-feira que vem. Beleza? Abraços aí e até a próxima. Valeu!